trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 339, Recuar. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Zhao-Hai estava parado no saguão do hotel em silêncio. Ele não esperava que o Hotel Shelley fosse tão protetor, mesmo aqui. Eles realmente não queriam comprometer a segurança de seus convidados. Zhao-Hai respirou fundo e calmamente caminhou para fora. Quando ele chegou na porta, ele notou que tinha pelo menos mais de 1000 soldados de cavalaria do lado de fora, a 2 metros longe do perímetro do hotel. Eles usavam armadura corporal completa feita de aço, carregando um escudo-pipa em suas costas, e tinham uma espada larga de 2 mãos embainhada em suas cinturas. Adicionalmente, eles tinham lanças de cavaleiros inseridas em suas celas, com uma bandeira triangular na ponta da lança que parecia atraente quando ela era balançada pelo vento. O cavalo que eles estavam montados também era extraordinário. Embora eles fossem cavalos, todos eles tinham quase 4 metros de altura com um corpo preto puro. Haviam 2 longos chifres curvados em sua cabeça, assim como olhos vermelhos, eles pareciam muito aterrorizantes. Zhao-Hai lembrou que ele tinha lido sobre esse tipo de besta mágica no compêndio. Eles eram bestas mágicas do 5º nível com um nome simples, cavalo diabólico. Eles tinham um atributo sombrio, eles podem chegar até 6 metros de altura, com alto talento mágico. Eles podem lançar a magia de sangue de sifão, e feitiços do elemento sombrio enfraquecer, lentidão e confusão. Eles são muito difíceis de lidar. Zhao-Hai também notou as celas usadas pela cavalaria, eles eram especialmente projetados com 2 estribos de ambos os lados, permitindo uma montagem mais fácil. Quando o cavaleiro líder viu Zhao-Hai, ele não tomou nota dele. Para os cavaleiros, Zhao-Hai era apenas uma ferramenta meramente usada para causar problemas para o Hotel Shelley. Mesmo se Zhao-Hai não viesse hoje, eles ainda iriam encontrar problemas com o hotel. Em sua mente, ele não tinha nenhum problema com Zhao-Hai, apenas com o hotel. Ele precisava de algo ou alguém como uma desculpa, quanto a quem eles usassem, ele não se importava. Mas ele não sabia que ele simplesmente ofendeu alguém que ele não deveria. Ele pensou que o outro grupo iria ser apenas um peão que ele poderia usar casualmente e então descartá-lo à vontade. Mas ele não esperava que este peão que ele usaria hoje estaria coberto com espinhos. Zhao-Hai olhou para o cavaleiro e disse, "Eu ouvi que você está procurando por mim? Posso saber o porquê?" O cavaleiro virou sua cabeça para Zhao-Hai e exigiu, "Wales, você é suspeito de ser um espião, você terá que vir conosco." O cavaleiro entendeu o Hotel Shelley claramente. Ele sabia que o hotel não o deixaria levar seus hóspedes facilmente. Enquanto o assunto permanecer, ele não teria como destruir o hotel, mas o residente poderia ser persuadido a sair. Zhao-Hai olhou para o cavaleiro e sorriu fracamente. "Eu sou um nobre do Império Aksu. Que evidências você tem para provar que eu de fato sou um espião? Se você não tiver nenhuma evidência, então eu irei assumir que o Império Rosen está insultando meu Império Aksu. Isso certamente se desenvolverá em uma disputa diplomática." O cavaleiro não se importou com as palavras de Zhao-Hai. Ele gritou, "Não perca seu fôlego. Você está no Império Rosen, então você precisa seguir os costumes do Império. Nos siga obedientemente, ou então viraria uma bagunça." Apenas quando o atendente do hotel estava prestes a dizer alguma coisa, o rosto de Zhao-Hai afundou. "Senhor cavaleiro, você tem uma coragem muito grande. É uma pena que você irritou alguém que você não deveria ter irritado." Depois de ouvir as palavras de Zhao-Hai, o cavaleiro líder não pôde deixar de olhar para Zhao-Hai. Isso era porque ele não podia ver nada de especial nele. Ao mesmo tempo, Zhao-Hai acenou seu cajado e um golem gigante após o outro começou a aparecer. No final, havia mais de 20 deles. Hora do show Re-Re-Emoticon sonhando quando o cavaleiro líder viu o que acabou de acontecer, sua expressão afundou. Ele não pensou que Zhao-Hai fosse um mago, com um alto nível ainda por cima. Ser capaz de convocar esse tanto de golem de pedra sem murmurar um feitiço era um feito incrível.
O cavaleiro líder agarrou sua lança e pegou seu escudo. Ao mesmo tempo ele comandou: prepare-se para enfrentar o inimigo. Recuem e preparem a formação. Os cavaleiros atrás dele eram obviamente bem treinados. Eles rapidamente se prepararam como cavaleiro líder e conduziram suas montarias para recuar lentamente. Eles lentamente recuaram e se prepararam a uma distância suficiente para uma carga. Para uma cavalaria pesada como eles, o poder de suas cargas era bastante formidável. No mínimo, sua carga seria capaz de penetrar pelo menos 5 camadas de uma infantaria. Zhao Hai acenou seu cajado uma segunda vez e com uma voz suave ele disse: prenda. Correntes de vento imediatamente envolveu ao redor das pernas de suas montarias, deixando-os muito lentos. O movimento da cavalaria repentinamente diminuiu consideravelmente. O rosto do cavaleiro líder afundou ainda mais. Ele era um soldado veterano que tinha experimentado muitas batalhas. Ele sabia que Zhao Hai tinha acabado de usar magia do elemento vento, fazendo dele um mago de elemento duplo. Não importa de onde eles eram, esse era um tipo pessoa que um pequeno cavaleiro como ele não pode se dar ao luxo de ofender. Infelizmente para ele, o espetáculo de Zhao Hai ainda não tinha terminado. Zhao Hai acenou seu cajado uma terceira vez e disse: envolva. Os cavaleiros, que estavam recuando lentamente, foram subitamente cercados por um enorme círculo de fogo. O fogo estava rugindo, tinha aproximadamente 1 metro de altura e parecia que estava se aproximando pouco a pouco, parecia extremamente ameaçador. A maioria das bestas mágicas, com exceção daqueles com o atributo fogo, estavam aterrorizadas pelo fogo. Quando o fogo apareceu, as montarias dos cavaleiros imediatamente hesitaram. Mas desde que eles eram montarias bem treinadas, eles se acalmaram depois de um tempo de persuasão. No entanto, a expressão do cavaleiro líder estava extremamente feia, ele sabia que ele simplesmente ofendeu um mago de elemento triplo. Zhao Hai olhou friamente para o cavaleiro líder e com uma voz profunda ele disse: pare, se você ousar se mover, eu não serei educado. O cavaleiro líder sabia que Zhao Hai estava falando sério. Se Zhao Hai realmente quisesse lidar com eles, ele não os prenderia aqui. Ele poderia simplesmente ter mandado os golems de pedra atacar diretamente. O cavaleiro líder parou e se curvou para Zhao Hai: nós ofendemos o senhor, por favor, me perdoe. Zhao Hai olhou para o cavaleiro líder: bom, desde que você disse, então eu não segurarei com este assunto por muito mais tempo. Eu apenas não quero ser incomodado de novo. Você pode ir. Então ele acenou sua mão, então os golems de pedra, o feitiço de amarração, e o círculo de fogo desapareceram. Vendo Zhao Hai retirar seus feitiços, o cavaleiro líder não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Ele se curvou para Zhao Hai e disse: eu agradeço ao senhor, eu e os outros iremos nos retirar. Ele disse enquanto fazia um sinal para os outros se retirarem. Zhao Hai não queria dar um castigo pesado nesses cavaleiros. Ele estava claro que ele estava atualmente no Império Rosen, e seu status era o de um cidadão do Império Aksu. Se eles tivessem um conflito profundo com os cavaleiros, ele temia que o Império Rosen não o deixaria ir de ânimo leve. Ele também sabia que a outra equipe veio apenas causar problemas para o hotel e não para ele. Naturalmente, a outra equipe também não queria ofender um mago formidável. Olhando para a cavalaria recuando, o gerente do hotel imediatamente foi até Zhao Hai e se curvou: muito obrigado, senhor. Foi nosso erro perturbar o descanso do senhor. Por favor, deixe o pagamento do quarto do senhor ser nosso pedido de desculpas. Zhao Hai mostrou um sorriso leve e disse: o gerente não precisa ser muito educado, pode-se dizer que eu e seu hotel Shelley temos uma pequena amizade. Eu tive algumas relações com o gerente Ilin da cidade Sart, então nós poderíamos dizer que eu tenho algumas conexões com o hotel. Ouvindo Zhao Hai, o gerente não pode deixar de olhar enquanto ele relembrava de algo. Ele imediatamente expressou sua felicidade e disse: então você era aquele Sr. Wales. Eu havia sido rude com o senhor. Por favor, me perdoe. Então ele convidou Zhao Hai de volta para o hotel. Depois que Zhao Hai terminou sua refeição,
ele foi convidado para o escritório do gerente e se sentou. Depois de se sentar, o gerente imediatamente disse: Sr. Wales, deixe-me me apresentar. Meu nome é Fun, o gerente do Hotel Shelley da Fortaleza das 100 Batalhas. Alguns dias atrás, eu de fato tinha recebido uma mensagem de Eileen dizendo que nós tínhamos uma cooperação com o Sr. Wales. Mas, desde que haviam muitas coisas acontecendo atualmente na minha filial, eu não consegui prestar nenhuma atenção. Eu peço que o senhor me desculpe. Zalhai mostrou um sorriso leve e disse: o gerente Fui não deveria ser muito educado. Eu só pretendo passar por aqui, não é grande coisa. O gerente Fui não precisa se preocupar com isso. Fui sorriu quando ele disse: não importa, nós fomos rudes. Em conjunto com a mensagem de Eileen, ele pediu para nós darmos uma atenção especial ao senhor. Ele disse que o senhor não precisa pagar enquanto permanecer em nossos hotéis. Eu tinha estado muito ocupado ultimamente, então eu não notei a chegada do senhor. De certo modo, eu tinha que agradecer àqueles cavaleiros, ou então eu não saberia que o senhor havia chegado. He. Se eu não ficasse sabendo, Eileen nunca me perdoaria por pedir dinheiro ao senhor. Ele certamente não me deixaria em paz. Zalhai sorriu. O gerente Fui é muito gentil. Nós estaremos indo imediatamente para a cidade de Carson amanhã, não tenha necessidade de você se preocupar. Fui usava um rosto de desculpas enquanto ele falava com Zalhai. Sr. Wales, eu temo que suas viagens desta vez sejam um pouco problemáticas. Um poder forte dentro do Império tem estado procurando problemas conosco. Desta vez, o senhor ofendeu aqueles cavaleiros, então eles podem retaliar. A pessoa que queria se livrar de nós tem uma posição muito alta dentro do Império Rosen. Temo que ele não iria apenas deixar o senhor sair de ânimo leve, então ele poderia incomodar o senhor com frequência. Eu peço que o senhor nos perdoe. Zalhai sorriu fracamente. Você está falando do grão do Quilhõearte, certo? Fique aliviado, nós já estamos mentalmente preparados. Nada de ruim irá acontecer com a gente, o gerente Fui não precisa se preocupar muito. Certo, gerente Fui, eu tenho que voltar e descansar. Nós ainda precisamos sair cedo amanhã. Então ele se levantou e saiu depois de garantir a Fui para não se preocupar. Fui não pensou que Zalhai saberia que a pessoa que causou problemas era o Grão-Duque Lionheart. Fui sentiu as profundas capacidades de Zalhai. Fui sabia que Zalhai não tinha visitado o Império Rosen antes. Ele só chegou na Fortaleza das 100 Batalhas há menos de um dia e imediatamente soube que o Grão-Duque Lionheart era o rival do hotel. Ele tinha sua própria agência de informações dentro do Império Rosen. Fui pensou que a família precisava ser informada sobre isso. Suas informações anteriores sobre Wales era bastante carente. A origem de Zalhai era um mistério, mas eles tinham certeza de que ele e a família Purcell tinham algum tipo de conexão. Mas agora, parecia que isso não era inteiramente como o que era. No mínimo, os braços do Ducado de Purcell não estariam aptos a alcançar o Império Rosen. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.